56% das empresas não estão vendo ganho nenhum com a IA. É sobre isso que a gente vai falar, e essa informação ela tem por base uma pesquisa feita pela PwC, quando ela entrevistou CEOs. É a 29ª edição dessa pesquisa. Então, vamos conversar sobre isso e a experiência que eu tenho tido dentro das empresas também, para que você tenha um olhar talvez mais acurado de como é que você pode usar a inteligência artificial dentro da sua empresa, para que você realmente não caia nesses 56% que não estão tendo resultado nenhum. Muito prazer, eu sou a Luciana, ou Lu Diniz, fico aqui à frente da Wonderflow e aqui a gente fala muito sobre planejamento estratégico, marketing, vendas, desenvolvimento de liderança e de times de alta performance e, obviamente, a gente também precisa falar sobre produtividade e, com isso, inteligência artificial. Outro dia eu estava dando treinamento numa empresa e a gente estava falando sobre a importância de colocar inteligência artificial e também os riscos disso acontecer. E aí eu estava me deparando com uma situação interessante, conversando com a liderança, que é o quanto eles liberam ou não e de que forma o uso da inteligência artificial. Primeiro de tudo, vamos entender o seguinte: tem muita gente que acha que inteligência artificial é só o chat GPT ou usar, por exemplo, o Claude ou o Gemini. A verdade é que a inteligência artificial é muito mais do que isso. Só que as pessoas, elas ainda não estão, em sua maioria, preparadas para usar a inteligência artificial. Isso tem uma razão muito óbvia. As pessoas elas não sabem se comunicar. Você fala assim: "Como assim, Lu? As pessoas não sabem se comunicar?" Não, elas não sabem. As pessoas elas não sabem fazer perguntas. E aí é que está o grande ponto, e é por isso que as empresas não têm resultados em sua grande maioria. Vamos lá. Tem muita gente que acaba usando a inteligência artificial de forma pouco produtiva. Vou trazer cenários para você entender um pouco mais aqui. Antigamente, a gente usava o Google para fazer pesquisas. Hoje, as pessoas usam inteligência artificial. Então, elas, de forma geral, usam de uma forma rasa, básica. E por que que eu digo que elas não sabem se comunicar? A inteligência artificial, ela é um grande robô, um arcabouço gigantesco de informações. Só que se você não sabe o que pedir, ela não abre a porta certa. Ou seja, ela não te dá aquilo que você precisa. E mais um ponto, quando eu falo que não sabe se comunicar, eu também digo o seguinte: a pessoa que não sabe se comunicar, ela não sabe também preparar o próximo, ou seja, ela não consegue contextualizar uma conversa. Vamos ficar nesse mundo aqui mais conhecido dos chats, né? Então, o GPT, o Gemini, enfim, o Claude. Imagina o seguinte: imagina que você libera para o seu time o uso dessas IAs. E aí você fala, gente, pode usar a AI para ajudar a fazer e-mails, para ajudar a vender, para ajudar a criar conteúdo, enfim, você passa isso para as pessoas do seu time. Só que pensa o seguinte, no seu time, muito provavelmente você tem pessoas que elas são mais proativas e outras pessoas que são mais devagar, né? É normal a gente ter isso num time. Aí, para as pessoas que são mais proativas, que são mais fuçadas, muito provavelmente elas vão se desenvolver muito mais com a IA. Agora, as outras pessoas, elas vão se encostar bem mais com a IA. E é por isso que começa um dilema dos líderes do quanto liberar a inteligência artificial para ser usada dentro das empresas e do quanto isso gera resultados efetivos ou não para o seu time e para os seus números, ao final, para os seus números. Então, pense o seguinte: se essas pessoas que são utilitárias da inteligência artificial,
elas não sabem o que elas querem, elas vão perguntar coisas simples, do tipo: me ajude a fazer um e-mail para responder o cliente de que estamos com o prazo atrasado. A inteligência artificial, ela vai trazer um texto ali. Só que a pergunta é: essa pessoa trouxe contexto? Ela explicou o cenário? Porque se ela não fez isso, primeiro, a resposta pode ser muito genérica e segundo, a resposta pode ser um tiro no pé. Então, ao invés de cuidar do cliente, ao invés de zelar pela relação com o cliente, por exemplo, vai acontecer que o cliente vai entender que é uma informação fria. E pensa, você já está com um problema aí nesse cenário que eu mostrei, que é o atraso, vai dar problema maior, porque o seu cliente ele não vai se sentir acolhido. E a pessoa que usou a inteligência artificial, se ela tiver um perfil mais devagar, existem chances gigantescas de ela sequer ler e sequer adequar isso. Então ela vai copiar e colar. E aí você fala assim: "Poxa vida, mas a pessoa está usando, era para ter resultado melhor". Não, vai ter resultado pior, não vai dar certo. E aí você vai falar: "Liberamos o uso e não está tendo resultado melhor". É, exatamente isso. Por quê? As pessoas não estão preparadas. Elas não conseguem entender como usar a inteligência artificial, porque elas não sabem se comunicar. Eu vejo isso acontecer diariamente. Inteligência artificial demanda você aportar conhecimento para ela também, trazer contexto para ela também, saber o que você quer. É como se fosse assim: imagina que você está com um problema e você vai usar o YouTube como canal de pesquisa. E aí você vai pesquisar alguma coisa, mas você não sabe ao certo o que você quer. Então você pesquisa um assunto, e aí você vê um vídeo legal. Aí nesse vídeo a pessoa te fala alguma outra coisa que você também achou legal. Aí você vai lá e vai assistir também. Aí vem um outro vídeo que você achou também legal e também vai assistir. E nisso você dedicou uns 30 minutos. Só que você perdeu o cerne da sua pesquisa. Você já esqueceu por que que você tinha entrado no YouTube para fazer pesquisa. Ou seja, você perdeu tempo. Você dedicou 30 minutos e talvez 10 minutos tenham sido úteis, mas os outros 20 te tiraram do foco. A mesma coisa com o seu time. Então, usar a inteligência artificial é algo que demanda preparação das pessoas. Existem pessoas que se preparam com a própria inteligência artificial, sabendo fazer boas perguntas. Agora, existem pessoas que vão emburrecendo com a inteligência artificial, porque elas param de pensar. Eu escrevo as cartas inspiradoras e essencialistas numa plataforma que se chama Substack. E é uma plataforma que eu gosto muito, porque lá as pessoas elas gostam de escrever. Então, óbvio que tem gente que usa IA ali, mas tem muita gente que gosta da escrita, gosta de pensar. São pessoas pensadoras, de forma geral. E aí eu vejo muita gente dizendo: eu não aguento mais usar a inteligência artificial porque eu estou ficando escravo dela, então eu não estou conseguindo mais pensar. Então eu estou largando e usando a inteligência artificial para outras atividades. E aí sim, a pessoa continua sendo produtiva e às vezes se torna mais produtiva porque ela sabe para que usar. Toda vez que você tem um instrumento na sua mão, você precisa saber para que usar. O meu marido sempre fala o seguinte, que para você ter um resultado bom, você precisa usar a ferramenta certa. Se a inteligência artificial não está sendo utilizada da forma certa, muito provavelmente a sua empresa também é uma das empresas que está tendo quase nenhum resultado e bastante tempo dedicado a isso. Porque a inteligência artificial, ela dá um monte de opções para você, são robôs. Eles vão sempre querer te ofertar alguma nova solução.
E se você se encantar com isso, não sabendo o que você quer e não conduzindo você, ou seja, quando eu digo você, é o seu time também, o que vai acontecer é que o tempo vai ser jogado pelo ralo. Então, a partir de agora, para você ter resultados usando a inteligência artificial, sempre se pergunte: para que eu quero isso? Como isso pode me poupar tempo, dinheiro e esforço? E o que precisa ser feito para a pessoa que vai utilizar estar preparada para isso? Se você sente que o seu time, mesmo tendo acesso à inteligência artificial, não está produzindo mais ou produzindo melhor, e quando eu digo produzindo mais, não é, mais coisa só, é também mais resultado. Às vezes você faz com menos tempo e tem mais resultado. Se isso não está acontecendo, invariavelmente há problema de comunicação. Consigo te ajudar nessa questão, olhando para o cerne do problema e criando soluções customizadas para capacitar o seu time, para que vocês tenham mais resultados. Quiser conversar comigo, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link de contato. Vai ser um prazer a gente conversar. Agora, o meu conselho de verdade é: comece a entender como as inteligências artificiais, de forma geral, podem entrar de forma positiva na sua empresa. Porque, sem dúvida nenhuma, elas são benéficas. O ponto é você entender de que forma que você consegue colocá-las para que elas tragam resultados. Espero sinceramente que esse vídeo ele tenha feito você pensar e a partir de agora, olhe para a inteligência artificial como uma coisa boa, se usada do jeito certo. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, aproveita e se inscreve aqui no canal. Eu sempre faço vídeos e se você tem sugestões também, deixa que eu sempre leio e aí eu crio conteúdos para você também. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.